A tarde caía devagar sobre as colinas de Juazeiro, como se o próprio dia estivesse cansado de tanto brilhar. O sol já não ardia com a fúria do meio-dia. Agora, apenas deixava uma luz dourada e melancólica sobre a terra vermelha do caminho, sobre a cerca de madeira gasta, e sobre o pó que Raquel Estela Fernandes ia levantando com cada passo pesado desde que desceu da condução algumas curvas atrás. Ela carregava uma mala velha em uma das mãos, o couro descascado, denunciando os muitos quilômetros e os muitos anos de uso. Com a outra mão, sustentava a parte baixa de seu ventre, não porque acreditasse que assim aliviaria o peso físico, mas porque aquele gesto lhe dava a sensação instintiva de que ainda podia proteger algo naquele mundo que parecia desmoronar ao seu redor. Raquel estava no 8º mês de gravidez. Seus pés estavam inchados, a base das costas parecia vencida por uma carga invisível, e sua alma estava naquele ponto exato em que uma pessoa já não sabe se está aguentando por dignidade ou simplesmente porque não lhe resta outra opção a não ser continuar caminhando. O homem que a tinha deixado grávida. Ricardo não havia desaparecido de um golpe só. Teria sido mais fácil odiá-lo se ele tivesse partido de uma vez, mas não foi assim. Ele escolheu um caminho mais lento e muito mais cruel. Começou a se retirar da vida dela aos poucos, escondendo-se atrás de promessas sempre adiadas, respostas tardias e silêncios que se tornavam cada vez mais longos e frios. Primeiro foram dias de ausência, depois semanas, até que o vazio se tornou uma presença que já não precisava de explicações. Quando Raquel finalmente entendeu que estava verdadeiramente sozinha, buscou abrigo na casa de seu pai. Ela carregava a esperança mínima de que, ao menos por um tempo, pudesse esperar o nascimento do bebê sob o teto onde cresceu. Mas sua mãe havia morrido há muitos anos, e com ela partira também a única voz que algum dia soube suavizar a dureza daquela casa. Seu pai a escutou sem levantar a voz, sem escândalos, sem insultos, e talvez por isso tenha doído tanto. Ele lhe disse com uma frieza que cortava mais que um punhal que não podia receber sob seu teto uma filha, naquelas condições, com um filho por vir e sem um casamento claro que a respaldasse diante das pessoas da cidade. Raquel não discutiu. Ela nunca fora de fazer barulho com sua dor. Apenas recolheu o pouco que tinha, fechou a mala e saiu com aquela sensação tão velha e tão conhecida de estar ocupando um lugar que os outros preferiam ver vazio o quanto antes. Por isso, quando viu ao longe o sítio de sua tia Josefa, sentiu que estava chegando não a uma solução definitiva, mas à última porta que ainda se atrevia a tocar. O sítio era simples, mas transmitia algo firme e enraizado. A cerca de madeira estava bem cuidada, o pátio estava varrido. Algumas galinhas ciscavam perto do corredor e um cachorro velho estava deitado junto aos degraus, aproveitando o último calor do dia. Um fio de fumaça fina saía da chaminé da cozinha, trazendo consigo o cheiro de lenha queimada e vida cotidiana. Havia ordem ali, havia uma calma humilde no ar que cheirava a leite fervido, milho torrado e terra que começava a esfriar. Raquel parou diante da entrada, respirou fundo e tentou endireitar um pouco as costas. Havia chegado até ali com o corpo exausto, sim, mas ainda lhe restava uma coisa que não queria perder: a maneira de pedir ajuda sem se humilhar totalmente. Ela ergueu a mão e bateu na porta de madeira. De dentro, ouviram-se passos firmes e ritmados. A porta se abriu e surgiu Josefa. Sua tia continuava tendo a mesma presença forte que Raquel recordava da infância. As costas direitas, os olhos atentos, que pareciam ler o que estava escondido sob a pele, e as mãos de uma mulher acostumada a trabalhar muito mais do que a reclamar da vida. Josefa carregava um pano de prato sobre o ombro e seu rosto permanecia sereno. Ela olhou primeiro para o rosto de Raquel, depois para a mala velha no chão
e finalmente para o ventre, já grande sob o vestido simples. Raquel sentiu a garganta apertar, mas falou com cuidado, mantendo a voz inteira. Tia, sei que chego sem avisar. Não venho para causar problemas. Só preciso de um lugar tranquilo para ficar um tempo até o bebê nascer. Se não for possível, eu vou entender. Josefa guardou silêncio por alguns segundos, que pareceram horas para Raquel. Não foi um silêncio frio, mas o silêncio de quem observa bem o terreno antes de dar o próximo passo. Depois, deu um passo para o lado e abriu mais a porta, dando passagem. Primeiro entre minha filha. Há coisas que se pensam melhor quando a gente não está parada no meio da poeira do caminho. Aquela frase tão simples quase quebrou a compostura de Raquel. Ela baixou os olhos por um momento, assentiu e deu um passo à frente. Mas, antes de terminar de cruzar o umbral, Josefa virou o rosto para o interior da casa e chamou com voz tranquila. Guilherme, venha aqui um momento, por favor. Do fundo do corredor, apareceu um homem de aproximadamente 33 anos, de andar sereno e mãos marcadas pelo trabalho pesado no campo. Era Guilherme Mendes, o homem que há anos vivia no sítio e ajudava Josefa em tudo. Depois que a própria família de Guilherme se desfez com o tempo e as dificuldades da vida, Josefa lhe dera teto e trabalho, e ele ficara. Com o passar dos anos, ele deixou de ser apenas alguém que ajudava na propriedade e tornou-se parte do próprio ritmo da casa. Era um homem calado, trabalhador, daqueles que não dizem muito, mas que sempre estão onde é necessário. Guilherme saiu ao corredor, secando as mãos em um pano limpo. Ao ver Raquel, não demonstrou curiosidade incômoda, nem surpresa, apenas uma atenção tranquila e respeitosa. Josefa apontou para a mala com um gesto breve. Ajude-nos com isso. Guilherme aproximou-se com passos pausados, como se soubesse que, em certos momentos, até o modo de se mover pode aliviar ou ferir alguém. Ele parou diante de Raquel e falou com uma voz baixa e calma, sem invadir o espaço dela. Se a senhora me permitir, eu a levo. Obrigada, murmurou ela, entregando o peso. Ele inclinou apenas levemente a cabeça. Não se preocupe, aqui a deixaremos descansar primeiro. Não foi uma frase grandiosa, ele não tentou consolá-la, nem fazer perguntas, mas, precisamente por isso, por não obrigá-la a explicar nada. Raquel sentiu que algo dentro de seu peito afrouxava um pouco. Josefa observou a sobrinha por mais um instante e, com sua maneira de cuidar, sem envolver tudo em palavras doces, disse: Você deve estar exausta. Passe. O resto pode esperar um pouco. Raquel entrou finalmente. Ao cruzar a porta, o cheiro da cozinha a envolveu totalmente sopa quente e canela, massa de pão recém-feita. O ar ali dentro estava morno e acolhedor. Havia uma mesa de madeira muito limpa e uma lamparina acesa antes que escurecesse por completo. Era aquela sensação estranha das casas onde a pobreza não venceu a ordem nem o carinho. Por um momento, Raquel sentiu vergonha de precisar tanto de um lugar assim. Josefa pareceu adivinhar seus pensamentos, pois falou novamente com uma suavidade seca, quase maternal. Não faça essa cara. Às vezes a gente chega a uma porta porque já caminhou demais, não porque vale menos. Raquel levantou os olhos surpresa. Havia passado tanto tempo se sentindo um estorvo, uma falha, uma mulher que devia pedir desculpas por estar grávida, e sozinha, que ouvir algo tão simples tocou um lugar muito profundo. Ela quis responder, mas a voz não saiu. Eu não quero ficar se for incomodar, conseguiu dizer. Josefa aproximou-se o suficiente e ajeitou com naturalidade uma mecha de cabelo de Raquel atrás da orelha, como se o gesto pertencesse a outro tempo, a quando Raquel ainda tinha mãe. Filha, uma pessoa cansada não incomoda. O que ela precisa é se sentar, comer algo quente e deixar o corpo voltar a respirar. A primeira noite no sítio foi envolvida por um silêncio que Raquel já não lembrava que existia. Josefa
Não lhe pediu explicações detalhadas. Não perguntou pelo homem que partira, nem pela dureza do pai, nem pelos detalhes do caminho que a trouxera até ali, com uma mala velha e um filho prestes a nascer. Apenas assentou à mesa e serviu um prato de sopa quente. "Coma primeiro", disse a tia com calma. O corpo precisa de paz antes das palavras. Raquel obedeceu em silêncio. A sopa estava simples e reconfortante. As fatias de pão ainda conservavam o calor do forno. Fazia muito tempo que ninguém lhe aproximava uma refeição sem fazê-la sentir que cada colherada era um peso para os outros. Cada gesto pequeno daquela janta parecia devolver-lhe um pouco de ar aos pulmões. Guilherme entrou uma vez na cozinha para deixar uma jarra de água fresca e uma manta dobrada sobre uma cadeira. Ele não fez perguntas. Guilherme Mendes era a personificação da lealdade silenciosa. Ele cuidava de cada canto do sítio como se aquela casa fosse sua, também respondendo à generosidade de Josefa, com um trabalho incansável e uma presença discreta. Antes de se retirar para o seu canto, Guilherme olhou rapidamente para Raquel e disse com sinceridade: "Se precisar de algo durante a noite, a cozinha ficará aquecida por mais um tempo." Raquel ergueu a vista. "Obrigada." "Descanse", respondeu ele com sua voz tranquila. "Aqui a senhora não precisa estar alerta o tempo todo." Aquela frase ficou ecoando na mente de Raquel mais do que qualquer promessa. Depois da janta, Josefa a levou ao pequeno quarto do fundo. A cama estava arrumada com lençóis que cheiravam a sol e alfazema. A janela estava aberta para deixar correr o ar fresco da noite e a mala já descansava ao pé do leito. "Não é grande", explicou Josefa, "mas espero que lhe traga um pouco de calma." Raquel tocou a colcha com a ponta dos dedos. Tudo era humilde, mas impecavelmente limpo, ordenado e cuidado. Ela sentiu um nó na garganta que tentou engolir. "Está perfeito assim, tia. Está mais do que perfeito." Josefa a observou por um instante e respondeu com aquela firmeza que Raquel começava a admirar. "Não precisa se conformar com pouco quando se chega cansada. O importante é que esta noite você possa dormir sem sobressaltos." Raquel assentiu. Ela não chorou na frente da tia, mas quando se viu sozinha e ouviu de longe os últimos sons da louça sendo guardada na cozinha, entendeu que o que mais a comovia não era o quarto ou a comida, mas o fato de que ninguém a estava obrigando a justificar sua dor. Na manhã seguinte, Raquel levantou-se cedo, antes mesmo do sol vencer completamente o horizonte. O sítio já estava desperto. Havia o cheiro de lenha nova, o som de passos no pátio, baldes de metal batendo de leve, as galinhas anunciando o dia e o som da água sendo aquecida. Ela se arrumou rapidamente e foi procurar Josefa na cozinha. "Tia", disse com cuidado, "não quero ficar aqui sem fazer nada. Se eu puder ajudar em alguma coisa, ficaria muito feliz." Josefa continuou acomodando alguns frascos de conserva antes de responder. "Aqui cada um faz o que pode, e isso é o suficiente." Ela apontou para a mesa de trabalho. "Pode começar separando os ovos, limpando as garrafas de leite e dobrando os panos." Eram tarefas pequenas e leves, adequadas para o seu estado. Mas Josefa as deu com naturalidade, não como um favor para mantê-la ocupada, mas como parte integrante do funcionamento do dia. Raquel entendeu o gesto imediatamente. Sua tia não a estava tratando como uma coitada ou um estorvo passageiro. Estava lhe dando um lugar dentro do ritmo daquela casa. Guilherme passou perto dela algum tempo depois, carregando uma caixa de madeira pesada. Ao vê-la trabalhando em pé por muito tempo, ele parou o que estava fazendo, buscou um banco de madeira e o colocou perto da mesa. "Sente-se um pouco", sugeriu ele. "Não precisa provar sua força a cada minuto." Raquel quase sorriu, uma sensação que parecia esquecida em seus músculos faciais. "Eu não quero ser inútil." Guilherme negou suavemente com a cabeça.
Descansar não torna ninguém inútil. Ela o olhou por um segundo surpresa pela simplicidade daquela verdade. Então sentou-se. Durante o resto da manhã, ela trabalhou em silêncio, mas já não com a sensação de estar ocupando um canto emprestado por pena. Ainda não era sentimento de pertença, ainda não era um lar, mas começava a ser algo que ela sentira falta por muito tempo, a possibilidade de estar em um lugar sem precisar pedir perdão por existir. Quando terminou de dobrar o último pano limpo, Raquel sentiu que suas mãos voltavam a ter sentido. E naquela manhã, pela primeira vez, desde que sua vida começara a se desfazer, ela não se sentiu apenas uma mulher abandonada esperando o parto, mas uma pessoa capaz de sustentar uma parte pequena, mas real do mundo ao seu redor. Ao terceiro dia, Raquel já começava a reconhecer os sons e cheiros que compunham o pulsar do sítio. Ela já sabia a que horas exatas Josefa acendia o fogão a lenha, em qual prateleira ficavam os frascos limpos, e o momento exato em que o pátio era invadido por aquele aroma misto de milho cozido e terra aquecida pelo sol nordestino. Naquela manhã, Josefa pediu que ela levasse um balde com sobras para o galinheiro. "Mas deixe o balde perto da cerca", avisou a tia, "e não confie na ruiva." Raquel não teve tempo de perguntar quem era a tal ruiva. Assim que se aproximou do cercado, uma galinha grande de penas avermelhadas e olhar desafiador disparou em sua direção com uma energia inesperada. Raquel deu um passo atrás, depois outro levantando o balde como podia, enquanto a ave a seguia com uma indignação cômica, mas feroz. O susto a fez soltar um grito curto mais de surpresa do que de medo real. Da cozinha, Josefa apareceu à porta e viu a cena sem perder a calma habitual. "Bem", comentou a tia, "parece que você recebeu o batismo oficial do sítio." Guilherme, que vinha do pátio com algumas tábuas ao ombro, deixou a carga de lado e aproximou-se rapidamente. Ele espantou a galinha com um movimento tranquilo sem qualquer agressividade. O animal se afastou ofendido, como se a ofensa tivesse sido dirigida a ela. Raquel soltou o ar que prendia e levou a mão ao peito. "Eu não achei que ela me declararia guerra tão cedo." Guilherme escondeu um sorriso discreto. "Não é nada pessoal com a senhora. Ela apenas gosta de lembrar a todos que aqui dentro é ela quem manda um pouco mais do que devia." Josefa saiu então para o corredor e olhou para Raquel de cima a baixo para ter certeza de que estava tudo bem. "Se você já sobreviveu à fúria da ruiva, já passou pela metade dos testes de resistência deste lugar." Raquel não pôde evitar rir. Foi um riso breve, mas limpo e sincero. Fazia muito tempo que uma pequena torpeza não terminava em riso, mas sim em vergonha ou choro. O incidente ficou flutuando no ar como uma pequena cumplicidade entre os três. Mais tarde, enquanto Josefa fervia leite com canela e virava beijus na chapa quente, o bebê começou a se mexer com força dentro do ventre de Raquel. Ela parou por um momento e apoiou a mão sobre o tecido do vestido, sentindo o pequeno chute. "Parece que agora ele também quer alguma coisa", murmurou ela. Josefa arqueou uma sobrancelha. "Esse menino nem nasceu ainda e já está querendo ditar os horários da casa." Guilherme, que estava acomodando alguns cestos de palha, olhou de relance para o ventre de Raquel ao notar o movimento. "Parece que ele sabe exatamente quando o cheiro da comida se espalha." Josefa soltou um riso divertido. "Com certeza vai nascer um verdadeiro capitão." Raquel levantou a vista curiosa. "Capitão, sim", confirmou Josefa, como se fosse a conclusão mais lógica do mundo, porque ele ainda nem chegou e já quer que tudo seja feito no tempo dele. É o capitão da casa. Guilherme assentiu com calma. "Sendo assim, convém mantê-lo contente desde agora." Raquel sorriu sem perceber. O apelido ficou ali simples e sem cerimônias, mas carregado de uma ternura inesperada. Pela primeira vez em meses, alguém falava de seu bebê não como um problema, uma consequência indesejada ou um erro,
mas como uma presença viva e bem-vinda dentro daquela casa. Durante o restante do dia, Josefa continuou chamando-o de o capitão, cada vez que Raquel parava por causa de um chute ou sentia fome fora de hora. Dê logo algo para o capitão comer, senão ele vai querer assumir o comando antes mesmo de aprender a andar. Esse menino vem com gênio forte. Cada uma dessas frases ditas entre as tarefas diárias e o cheiro da lenha ia derretendo as camadas de gelo que cercavam o coração de Raquel. No sítio, ela não era tratada como uma mulher marcada pela desgraça do abandono, mas como alguém que ainda podia rir, trabalhar e esperar seu filho, rodeada por pessoas reais. Mais tarde, quando saiu ao corredor para descansar um pouco, viu Guilherme reparando uma dobradiça no barracão. Ele trabalhava com aquela concentração serena que parecia ser sua marca registrada. Ele não falava muito, mas também não impunha um silêncio pesado. Sua presença era estável, como se ele pertencesse naturalmente a tudo o que estava em ordem naquela propriedade. Raquel ficou observando-o por um breve momento enquanto uma brisa suave movia seu vestido. Ela chegara ali pensando que apenas pediria um refúgio temporário, mas, naquela tarde, depois de enfrentar uma galinha valente, comer beijus quentes e ouvir chamarem seu filho de capitão, o sítio começava a parecer um pouco menos com um lugar emprestado. Ela ainda não tinha coragem de chamar aquilo de lar, mas já não parecia um lugar onde ela precisava se esconder para caber. Com o passar dos dias, Raquel começou a notar coisas que ninguém dizia em voz alta, mas que estavam lá, silenciosas e presentes. A cadeira de madeira que ela às vezes precisava usar quando o cansaço subia dos tornozelos até as costas, agora aparecia sempre no canto do corredor onde o ar corria mais fresco durante a tarde. Ela não lembrava de tê-la movido até ali. A cadeira simplesmente a esperava, como se alguém tivesse aprendido em silêncio o lugar exato onde seu corpo pedia repouso. Também o degrau da entrada, aquele que a fizera tropeçar levemente na primeira noite, por estar com a madeira solta, deixou de ser um perigo. Uma manhã, ao sair com um pano nas mãos, Raquel apoiou o pé e sentiu a firmeza. A madeira estava lisa, pregada com capricho e perfeitamente nivelada. Ela ficou parada um segundo, olhando para o chão. Não precisou perguntar quem havia feito o conserto. Do pátio, Guilherme estava revisando uma corda perto do curral. Ele estava com as mangas da camisa dobradas e o sol batia de lado em seu rosto. Ele não levantou a vista imediatamente, mas Raquel soube com aquela certeza tranquila que nasce dos detalhes repetidos que fora ele. Ela não disse nada na hora. Apenas continuou olhando para o degrau consertado por mais um momento, sentindo que aquele pedaço de madeira dizia algo muito grande para uma coisa tão pequena. Mais tarde, quando o calor aumentou e ela insistiu em ficar de pé, dobrando panos por mais tempo do que devia, Josefa a observou da mesa, onde organizava frascos de mel. Se você continuar assim, vai se exaurir por puro orgulho, disse a tia sem rispidez. Raquel levantou a cabeça. Eu não queria deixar o trabalho pela metade. Josefa apontou com o queixo para a cadeira na sombra. Sentar-se não deixa nada pela metade. Apenas evita que o corpo cobre a conta com juros depois. Raquel sorriu levemente e foi se sentar. O vento que passava por ali era revigorante. Dali, ela via o pátio, as roupas brancas secando no varal e uma parte do cercado. Josefa continuou seu trabalho por alguns segundos e então acrescentou com aquela voz seca que sempre escondia um cuidado imenso. Esse bebê não precisa de uma mãe valente à força, ele precisa de uma mãe inteira. Raquel baixou a vista para as próprias mãos. Ninguém lhe falava assim há muito tempo, sem piedade barata, sem sermões moralistas, sem fazê-la se sentir frágil. Apenas uma verdade simples que trazia descanso. Às vezes tenho dificuldade em ficar parada, confessou ela em voz baixa.
Josefa assentiu, como quem compreende algo sem precisar de muitas explicações. Sim, muita gente sofre disso quando passou tempo demais sentindo que precisa conquistar até o ar que respira. Raquel não respondeu, mas sentiu um aperto suave no peito, não de tristeza, mas de reconhecimento. Havia algo de curativo em ver outra pessoa nomear com calma uma ferida que ela nem sabia como explicar. Pouco depois, Guilherme passou pelo corredor carregando uma caixa de ferramentas. Ele parou ao ver Raquel sentada e descansando. "Que bom", comentou ele simplesmente. "Este lugar tem a melhor sombra a esta hora do dia." Raquel apoiou a mão no braço da cadeira. "Foi você quem a trouxe para cá." Guilherme olhou para a cadeira por um momento, como se a pergunta não tivesse importância. "Achei que poderia ser útil." Ela quis agradecer de uma forma mais profunda, mas a simplicidade dele indicava que não era necessário tornar solene algo que nascera natural. "É muito útil", disse ela por fim. Guilherme apenas assentiu. "Então, está bem." E seguiu seu caminho. Raquel o viu se afastar pelo pátio com aquela sua forma de estar sempre ocupado, atento a tudo, sem nunca ser invasivo. Não havia nele palavras rebuscadas ou gestos teatrais, apenas uma maneira constante de cuidar das pequenas coisas, para que o dia de todos pesasse menos. Naquela tarde, enquanto o sítio seguia seu curso de baldes sombras longas e o cheiro doce que vinha da cozinha, Raquel compreendeu algo que a deixou pensativa. Havia pessoas que sabiam abrir espaço para o outro, sem precisar anunciar isso aos quatro ventos. Um degrau consertado, uma cadeira na sombra certa, uma frase dita no momento exato, para que se possa descansar sem culpa. Não eram atos grandiosos, mas, precisamente por serem miúdos, chegavam mais fundo no coração. Pela primeira vez, desde que chegara Raquel, parou de pensar apenas em quanto tempo poderia ficar ali antes de ser um incômodo. Ela começou muito devagar a sentir o que era ser cuidada, sem dever nada em troca. Naquela manhã, Josefa decidiu que Raquel já estava pronta para ajudar com uma fornada de doces em calda. Não era um trabalho exaustivo, mas exigia muita atenção. Limpar bem os vidros, revisar as tampas, cortar as frutas em pedaços iguais e deixar as etiquetas prontas para depois. A cozinha estava com um cheiro delicioso de açúcar derretido cravo e frutas cozinhando lentamente. Do lado de fora, o sol brilhava forte, mas dentro da casa, tudo parecia se mover com uma calma revigorante. Raquel trabalhava concentrada, apreciando o silêncio daquela tarefa que obrigava suas mãos a permanecerem focadas no presente. Quando os doces ficaram prontos e os frascos foram devidamente fechados, ela começou a colar as etiquetas. No começo, ela não percebeu, mas ao se afastar um pouco para avaliar o trabalho, viu o desastre. Algumas estavam tortas, outras muito altas, outras quase de lado. Nenhum vidro parecia igual ao outro. Raquel sentiu o rosto esquentar de vergonha. "Ai, meu Deus!" murmurou ela pegando um dos frascos. "Ficaram péssimos!" Não era apenas uma questão de etiquetas. Era aquela velha sensação de fracasso voltando à tona. A sensação de ter estragado algo, de ter sido inútil, de ter provado que ocupava um lugar que ainda não merecia. "Posso descolar e começar de novo?" perguntou ela imediatamente a Josefa. "Não vou demorar muito." Josefa pegou um dos vidros, olhou para ele com toda a seriedade do mundo e depois arqueou uma sobrancelha. "Bem retos eles não ficaram, isso é verdade." Raquel apertou os lábios esperando a correção, mas Josefa girou o frasco entre os dedos e acrescentou com calma. "Mas vou te dizer uma coisa assim. Todos juntos, eles parecem uma família. Nenhum saiu perfeito, mas todos têm seu jeito de estar no mundo." Raquel piscou surpresa e depois soltou uma risada curta. Guilherme, que acabava de entrar com uma pequena caixa de queijos frescos,
Pegou outro frasco e o observou como se avaliasse uma obra de arte. "Este aqui está bem inclinado", comentou ele, "mas tem personalidade." Raquel olhou para ele e riu de verdade desta vez. "Eu não sabia que vidros de doce podiam ter personalidade." "Claro que podem", respondeu Josefa, sem perder o ritmo de seu trabalho. "Tem uns que parecem mandões e outros que só querem chamar a atenção de um jeito torto." Guilherme deixou o frasco na mesa com um leve sorriso. "Este aqui parece o mais tranquilo de todos. Só precisa que ninguém fique olhando muito para ele." O clima na cozinha ficou leve instantaneamente. O que antes parecia uma falha imperdoável tornou-se uma cena doméstica engraçada e terna. Raquel sentiu algo se acomodar dentro de si. Não era a primeira vez que errava em uma tarefa simples, mas era a primeira vez em muito tempo que um erro não a fazia se sentir menos bem-vinda. Josefa continuou revisando os vidros. "Deixe-os assim", decidiu a tia. "As pessoas compram o sabor antes da simetria, e além disso, uma cozinha tão séria como a nossa precisa de um pouco de desordem, amiga." Raquel olhou para as etiquetas tortas e elas já não lhe pareciam tão terríveis. "Eu achei que tinha estragado tudo." Josefa deu de ombros. "Fazer algo errado na primeira vez não tem nada de estranho. Estranho seria parar de tentar por vergonha." Aquela frase ficou pairando no ar. Raquel não respondeu, mas continuou acomodando os frascos com mais cuidado, agora com uma respiração menos tensa. Guilherme ficou junto à porta por mais um momento. "Além disso", disse ele, olhando para o lote completo, "se todos fossem idênticos a gente, teria menos vontade de escolher qual levar." Raquel sorriu. "Você também aprendeu isso aqui, não foi? Eu aprendi vendo como a Josefa dá bronca", brincou ele. "Ela nunca repete o mesmo sermão do mesmo jeito." Josefa olhou para ele de soslaio. "E mesmo assim, você continua precisando que eu repita às vezes." Guilherme riu e Raquel o acompanhou, já não com aquela risada contida de quem tem medo de incomodar, mas com uma soltura verdadeira. A cozinha, com seus vidros tortos e seu cheiro doce, começava a parecer menos como o lugar onde ela prestava um serviço e mais como o lugar onde ela podia relaxar os ombros. Quando terminaram, Josefa separou um dos frascos e o entregou a Raquel. "Leve este para o seu quarto." Raquel olhou surpresa. "Para mim? Claro, é um dos seus. Merece ficar com você." Ela segurou o frasco com as duas mãos, sentindo que recebia muito mais do que um doce. Era o peso silencioso de quem diz: "Aqui você pode errar e continuar sendo parte de nós." Naquela noite, Raquel não conseguiu dormir direito. Não era dor física, nem medo, mas aquela inquietação estranha que a perseguia nos últimos meses, quando o corpo pedia trégua, mas a mente continuava em vigília. O bebê se mexia de vez em quando, reclamando seu espaço, com uma insistência cada vez maior. E a fome chegou de repente suave, mas persistente. Ela esperou um pouco na cama, achando que passaria, mas a vontade de algo quente se tornou forte. Ela se levantou devagar, colocou um xale sobre os ombros e saiu ao corredor. A casa estava quase em silêncio absoluto, exceto pelo canto distante dos grilos e o estalo ocasional da madeira esfriando. Quando entrou na cozinha, viu que a luz do fogão ainda mantinha um brilho fraco e sobre a mesa havia um pedaço de cuscuz embrulhado em um pano limpo e uma caneca com leite e canela ainda morna. Raquel parou no umbral. Não havia bilhete nem explicação. Apenas aquelas duas coisas deixadas ali com uma simplicidade que doía de tão bonita. Ela se aproximou, devagar, tocou a caneca e sentiu o calor residual. Olhou para o cuscuz e por um momento precisou conter a emoção que subia sempre que percebia que alguém cuidava dela sem cobrar nada. Sentou-se e comeu em silêncio. A cozinha à noite tinha uma paz diferente e mais profunda. O fogo baixo à penumbra, o cheiro doce do leite
e o eco de uma casa que descansava. Raquel sentiu que algo em seu peito também descansava. Na manhã seguinte, ela não perguntou quem havia deixado a janta. Não era necessário. Josefa não era mulher de esconder ternuras de madrugada, e o modo como o pano estava dobrado tinha aquele jeito cuidadoso que ela já associava a Guilherme. Ela não disse nada, mas ao preparar o café mais tarde, separou uma caneca e a deixou servida exatamente como Guilherme gostava, com o ponto certo de açúcar. Guilherme entrou pouco depois, viu a caneca na mesa e perguntou: "É para alguém?" Raquel respondeu sem olhá-lo diretamente, concentrada em dobrar uns panos. "Achei que talvez fizesse falta antes de você sair para o campo." Guilherme pegou a caneca, olhou para ela por um segundo e depois ergueu os olhos para Raquel. "Obrigado." Foi uma palavra simples, mas dita com aquela quietude dele parecia carregar muita coisa dentro. Raquel baixou a vista para esconder o sorriso que nascia. Naquela mesma manhã, Josefa anunciou que iriam à feira na cidade. Precisavam vender alguns queijos, comprar mantimentos e ver se conseguiam um preço melhor para as frutas da estação. Raquel se preparou rápido, embora sentisse uma ponta de tensão. Desde que seu ventre se tornara impossível de esconder os olhares alheios, tinham se tornado um cansaço à parte. A feira estava cheia de vozes, cestos, chapéus de palha e mulheres que conversavam sem nunca baixar a curiosidade. Assim que chegaram, Raquel notou os olhares parando nela primeiro no rosto, depois no ventre, depois no fato de não ter um marido ao lado. Não eram insultos diretos, mas murmúrios e perguntas disfarçadas de preocupação. "E já falta pouco, não é? Que bom que você veio ficar com sua tia." As frases eram macias por fora, mas deixavam aquela sensação de ser observada como um assunto de fofoca. Raquel respondia com educação, mantendo as costas eretas e as mãos ocupadas, ajudando Josefa na barraca. Guilherme, que estivera descarregando as caixas, aproximou-se sem fazer alarde. Ele não discutiu com ninguém, apenas se colocou ao lado de Raquel. Tomou parte do peso que ela carregava e ficou ali com naturalidade, como se aquele fosse exatamente o seu lugar. Uma mulher com voz estridente perguntou: "E o pai da criança, onde anda?" Antes que Raquel tivesse que responder algo que lhe doesse, Guilherme levantou uma caixa e disse para Josefa, ignorando a mulher: "Josefa, estas peças de queijo vão juntas ou separadas na exposição." A pergunta não tinha nada a ver com o assunto da mulher, mas abriu uma saída. Josefa entendeu na hora. "Juntas", respondeu a tia, "e se alguém quiser saber demais, que primeiro compre o produto." A mulher soltou uma risada sem graça e se afastou. Raquel continuou trabalhando, sentindo o alívio de quem foi protegida sem ser transformada em um espetáculo. De volta ao sítio, o caminho pareceu mais curto. No fim da tarde, Josefa tirou o xale e olhou para Raquel com calma. "A língua das pessoas nunca para", disse ela, "mas a janta tem hora certa. Dê importância ao que realmente alimenta." Raquel sorriu com os olhos úmidos. "Sim, tia." Josefa foi para a cozinha e mandou: "Vá descansar. Hoje você já fez muito." Guilherme passou por ela antes de ir para o curral. "Está muito cansada?" perguntou. Ela negou com a cabeça. "Menos do que antes." Ele a observou com aquela atenção que nunca invadia. Então o dia não foi tão ruim. Raquel o viu se afastar banhado pela luz dourada. Pensou no cuscuz da noite anterior na caneca de café e no modo como ele se colocou ao seu lado na feira. Não sabia que nome dar àquilo, mas entendia que havia pessoas cuja bondade não precisava ser anunciada para preencher o dia inteiro. Depois do dia na feira, algo mudou dentro de Raquel. Não foi uma transformação barulhenta, mas ela começou a notar que no ritmo do sítio havia uma presença que se tornara constante e silenciosa. Guilherme. Não era que ele se metesse em tudo ou buscasse sua atenção de forma forçada. Pelo contrário, era o jeito de estar presente
sem se impor que Raquel passara a sentir com mais clareza. Se um balde estava muito cheio, Guilherme aparecia antes que ela precisasse pedir ajuda. Se o vento soprava forte no pátio, ele assegurava as coisas leves e liberava o caminho por onde ela passava. Se uma porta emperrava quando ela voltava a olhar, o problema já estava resolvido. Ele nunca fazia alarde, apenas ia deixando o dia dela mais fácil. Certa manhã, enquanto Josefa revisava uns queijos, Raquel tentou mover um caixote com vidros vazios. Assim que o levantou, sentiu um incômodo nas costas e parou. Guilherme, que entrava no corredor, deixou o que trazia e se aproximou sem pressa. Isso eu faço. Raquel soltou o caixote na hora. Só queria abrir espaço. Ele moveu o peso com facilidade. A senhora já faz muito carregando o capitão. Josefa da mesa nem levantou a vista. E o capitão não ajuda em nada. Só fica aí de vigia. Raquel riu. Já tinha se acostumado com o apelido do bebê e, a cada vez que o ouvia, sentia menos vergonha e mais o calor de uma espera dividida com pessoas queridas. Em outro dia, enquanto estendia panos no varal, uma rajada de vento quase a fez perder o equilíbrio. Guilherme apareceu por trás, segurou a corda com firmeza e reforçou o nó que estava frouxo. Este vento não avisa quando vem, comentou ele. Eu não vi o nó soltando, disse ela. Por isso é bom deixar o mínimo de chances para o acaso, respondeu ele com sua calma habitual. Aquelas palavras pareceram servir para muito mais do que apenas uma corda de varal. Raquel o olhou por um instante. Você sempre sabe o que fazer. Guilherme terminou o serviço antes de responder. Nem sempre. Mas quando algo pode ficar pesado demais para os outros, eu prefiro chegar um pouco antes. Aquela resposta ficou ecoando no peito de Raquel por horas. Ele não era um homem de discursos bonitos, mas tinha um jeito de falar que não precisava de enfeites para tocar o coração. Com o tempo, Raquel percebeu outra coisa: ela não precisava mais se acostumar com a presença de Guilherme. Ele já fazia parte do cenário como o fogão aceso ou a sombra no corredor. Se não o via em algum momento, sentia falta. Não era uma angústia, mas uma sensação de que faltava uma nota na música do dia. Uma tarde, enquanto dobrava roupas secas, Raquel olhou para o pátio e não viu Guilherme. O espaço pareceu mais vazio do que o normal. Só minutos depois, ele apareceu vindo do barracão e naquele instante, sem querer, Raquel sentiu que o dia voltava ao eixo certo. Ela se surpreendeu com o próprio sentimento e baixou a vista rapidamente. Josefa, que observava mais do que falava, disse com aparente inocência: quando alguém já faz parte da rotina de uma casa, a gente nota logo quando o passo dele demora a passar. Raquel continuou dobrando as roupas, como se não tivesse entendido a indireta. Acho que sim. Josefa não insistiu, apenas acomodou um frasco e acrescentou: nem tudo o que traz calma precisa de um nome rápido. Raquel guardou silêncio, mas aquelas palavras lhe fizeram bem. No fundo, era exatamente o que estava acontecendo. Guilherme estava lhe trazendo calma. Não uma euforia passageira, mas uma paz mansa de saber que se olhasse para trás, ele estaria ali resolvendo algo ou sustentando um peso sem pedir aplausos. Para uma mulher que vivera tanto tempo sentindo que tudo podia desmoronar a qualquer segundo, aquela constância era profundamente curativa. Naquela noite, após a janta, Josefa se levantou para guardar os mantimentos. Raquel quis ajudar, mas o bebê deu um chute forte e ela precisou sentar fechando os olhos por um momento. Guilherme, que recolhia os pratos, notou imediatamente. Sente-se, eu termino isso. Eu ainda posso ajudar, insistiu ela. Ele negou com suavidade. Já ajudou o suficiente por hoje. Não havia autoridade bruta na voz dele, apenas aquela firmeza tranquila de quem coloca as coisas em seus devidos lugares. Raquel sentou-se e o observou se mover pela cozinha com uma facilidade serena,
guardando as xícaras, apagando uma lamparina, deixando outra acesa. Ele não fazia nada de extraordinário, mas havia naquela simplicidade algo que a comovia mais do que qualquer gesto grandioso. Havia homens que prometiam o mundo com palavras e desapareciam na primeira dificuldade. E havia outros, pensou ela, que quase não diziam nada, mas sabiam exatamente onde colocar as mãos para que uma casa continuasse segura. Quando Guilherme terminou, passou por ela e perguntou: "O capitão já se acalmou?" Raquel sorriu. "Por enquanto, sim. Então acho que ele aprovou o dia." Raquel riu baixinho. "Ele é mais exigente que sua tia." Guilherme olhou para Josefa na cozinha. "Não sei. Isso teríamos que ver com o tempo." Raquel sorriu e, enquanto a noite se assentava sobre o sítio, ela compreendeu que havia pessoas que simplesmente tornavam o mundo mais habitável. Naquela manhã, enquanto a luz entrava clara pela janela da cozinha, Josefa chamou Raquel com um gesto breve. Sobre a mesa de madeira havia um pequeno molho de chaves. Não eram muitas, apenas as necessárias para o armário onde guardavam os itens de uso mais delicado: açúcar, canela, tecidos novos, tampas de reserva e o caderno de contas. Raquel achou que a tia ia pedir para buscar algo, mas Josefa separou uma das chaves e a colocou diante da mão da sobrinha. "Fique com ela." Raquel olhou para o metal, sem tocar de imediato. "Para mim, sim, para você", confirmou Josefa, voltando a organizar seus frascos. "Esse armário é aberto muitas vezes por dia, e eu já cansei de ficar tirando a chave do bolso do meu avental toda hora. Agora, você cuida disso." Raquel entendeu que aquela não era a verdade completa, mas também não era mentira. A chave era pequena, mas o gesto era imenso. Ela a pegou com cuidado. "Vou cuidar muito bem dela." Josefa levantou a vista e a encarou com aquela firmeza que não precisava de adornos. "Assim espero. Quem sabe cuidar de uma coisa pequena com o tempo, aprende a cuidar de um lugar inteiro." Aquela frase ficou pairando no ar com um peso solene. Raquel baixou a vista para a chave em sua palma. Para qualquer pessoa, era apenas um objeto simples, mas para ela naquele instante era a coisa mais preciosa que lhe fora confiada em anos. Não era caridade, não era compaixão, era confiança pura e simples. E a confiança, para quem viveu sentindo-se sempre um hóspede indesejado, tinha um calor diferente. Durante a estadia no sítio, Raquel começa a sentir que já não está apenas de passagem, mas a fazer parte daquele lugar. Com pequenos gestos de confiança, como receber a chave e assumir tarefas simples, ela ganha segurança e passa a trabalhar com uma nova confiança. As pessoas da casa, especialmente Josefa e Guilherme, mostram-lhe que ela é respeitada e que não está ali para tirar nada de ninguém, mas para pertencer. Esse reconhecimento transforma a sua forma de agir e também a forma como se vê. Mais tarde, Raquel descobre um berço a ser cuidadosamente construído por Guilherme, feito com atenção e carinho para o seu bebê. O gesto emociona-a profundamente, pois simboliza permanência, cuidado e aceitação. Ela percebe que naquele sítio já há um espaço preparado para o seu filho e, para ela, algo que nunca tivera antes na vida. Pela primeira vez, deixa de ver a sua situação como temporária e começa a aceitar a ideia de um futuro ali. Quando o bebê nasce durante uma tempestade, Raquel é amparada por Josefa e Guilherme, que a ajudam com calma e dedicação até ao nascimento do capitão. Nos dias seguintes, ela enfrenta o passado quando o pai da criança tenta reivindicar direitos, mas ela recusa-o com firmeza, afirmando que a verdadeira família é feita por quem permanece. Com o tempo, Raquel constrói uma nova vida no sítio, trabalhando, criando o filho e aceitando o amor e o apoio de quem ficou. Ela compreende, no fim, que o lar não é um lugar de origem, mas onde existe respeito, cuidado e presença constante.